Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo depende da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, mais um caso. Eu te peço de cara, se inscreva no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo com aquela galera que você sabe que gosta desse tipo de conteúdo. Na descrição aí embaixo vai estar o Instagram do canal, segue lá para você ficar por dentro de tudo relacionado aos vídeos que eu vou postar, todas as atualizações. Hoje, o caso que eu trago para vocês é um caso que ficou famoso no início dos anos 90, final dos anos 80, início dos anos 90, levantou uma discussão que é pertinente até os dias de hoje e foi um caso que inspirou um grande filme de sucesso do final dos anos 90. Então hoje nós vamos falar do caso Brandon Teena. Quem foi Brandon Teena? Bom, em dezembro, no dia 12 do ano de 1972, nasceu Teena Renee Brandon. Teena cresceu em Lincoln, Nebraska, nos Estados Unidos, e ela foi criada apenas por sua mãe, chamada Joanne Brandon. Bom, o pai de Teena morreu em um acidente de carro antes dela nascer. Então, a sua mãe criou ela e sua irmã sozinha. Infelizmente, a infância de Teena foi marcada por um acontecimento extremamente impactante. Teena e sua irmã, infelizmente, foram abusadas por um parente, um tio delas. Bom, logo depois disso, Teena sofreu esses abusos quando ela tinha por volta de 10, 11, 12 anos. E foi por volta dessa mesma época que ela resolveu mudar de identidade. Bom, a Teena, ela dificilmente usava roupas femininas, ela sempre estava usando roupas masculinas. Ela também estava sempre tentando copiar o comportamento dos garotos com os quais ela convivia. E quando estava no ensino médio, ela começou a namorar garotas. E foi nessa época também que ela começou a usar um nome diferente. Ela nasceu e o nome dela era Teena Brandon. E aí, nessa época, durante sua adolescência, ela fez uma inversão. Então, ela não queria mais ser chamada de Teena Brandon. A partir de agora, ela seria Brandon Teena. E é por conta disso, então, que a partir de agora, nós vamos chamá-lo de Brandon. Bom, Brandon, então, ele era bastante popular com as garotas e muitas delas nem sabiam dessa questão, que nasceu mulher, depois trocou de identidade. Brandon, porém, ele não tinha um desempenho escolar muito bom. Ele começou a faltar em muitas aulas, suas notas começaram a cair e pouco tempo antes de ele terminar o ensino médio, ele foi expulso da escola. E por volta dessa mesma época também, ele estava tendo bastante problemas com sua mãe, porque ela não aceitava essa questão do Brandon, a mudança de identidade, a mudança de gênero. Por conta então de todo esse contexto, essas brigas aí com a mãe, o fato de ter sido expulso da escola, ele não via muitas opções para o seu sucesso futuro. Então ele começou a trabalhar bastante, sempre ele fazia um bico aqui, um bico ali, mas isso não dava muito dinheiro. Então, para que ele pudesse conseguir um pouco mais de dinheiro, ele começou a entrar numa vida de crimes. Basicamente, o que Brandon fazia era o seguinte: ele forjava cheques e furtava cartões de crédito. Ok, isso tudo estava acontecendo ali na sua juventude, Então, ali por volta da metade final dos anos 80, início dos anos 90. Em 1992, por um curto período, ele se aconselhou, com David Bolkovat, que era o diretor de uma área chamada Gay and Lesbian Resource Center, the University of Nebraska. Então, na Universidade de Nebraska havia uma
um pessoal especializado para tratar essas questões de homossexualismo, identidade de gênero, né, questões envolvidas com isso. Então, esse pesquisador, esse David Bolkovat, ele conversou um tempo com o Brandon. Na época, então, qual foi o diagnóstico? O doutor e tantas outras pessoas também assumiram que Brandon era lésbica, né? Não tratavam como Brandon, tratava como Tina, e assumiam que Tina, a moça, era lésbica. E aí então iniciou-se um tratamento. O doutor afirmou que Brandon estava com uma crise de identidade de gênero e era preciso que ele passasse por um tratamento. Porém, Brandon não aceitou isso, não era isso que ele queria. Então, ele pensou em abandonar aquilo tudo. Ele se cansou desse contexto, da cidade, de todas as situações que estavam acontecendo com ele. Ele queria ir para um lugar que ninguém soubesse quem ele era, do contexto dele. Ele queria chegar num lugar que ele pudesse viver como homem, que era o que ele queria, e que não precisasse se explicar para ninguém. E assim, Brandon não queria exatamente falar para as pessoas a história. O objetivo dele não era contar que nasceu mulher e tal. Ele simplesmente queria ser conhecido como homem e não queria contar sua história para ninguém. Brandon, então, pouco tempo depois de completar 21 anos, se mudou para uma outra região de Nebraska chamada Falls City. Bom, ele chega então nessa região e sai por ali, né, para conhecer a área, e ele decide ficar em uma pequena cidade chamada Humboldt. Nessa cidade, ele conhece uma moça, uma jovem mãe chamada Lisa Lambert, e rapidamente ele se muda para a casa dela. Depois disso, então, Brandon fez amizades com outras pessoas ali da região, incluindo uma outra jovem de 19 anos chamada Lena Tisdall. Inclusive, ele e essa jovem iniciaram um relacionamento. Ele também fez amizades com outros dois jovens chamados John Lauder e Marvin Thomas Nissen. Ok, Brandon então muda de cidade, está nesse novo local. 19 de dezembro de 1993. O que acontece nesse dia? Brandon é preso porque ele estava forjando cheques. Lembra que eu comentei para vocês que ele começou, né, a viver uma vida de crimes? Ele forjava cheques, roubava cartões de crédito. Depois de ele ter mudado de cidade, ele ainda continuou fazendo essas coisas. Então, nesse dia de dezembro de 93, ele foi preso. Assim que ele foi preso, sua namorada, Lana Tisdall, foi na cadeia, né, para pagar a fiança e para que Brandon pudesse ser liberto. Porém, quando ela chegou lá, ela ficou chocada ao ver Brandon na seção feminina da cadeia. Acontece que Lana não sabia da história de Brandon. Brandon se identificou como homem, né? Ela acreditou, ela não sabia, né, nada sobre a história. Depois desse acontecimento, então, Lana, como eu falei, ficou bastante impactada e ela decidiu terminar com Brandon. Porém, eles mantiveram a amizade. Acontece que não foi apenas Lana que ficou sabendo da história de Brandon. Os jornais locais, né, a mídia local, publicou a história dele. Nessa hora, então, todos os seus amigos ficaram sabendo de tudo. Bom, eu disse para vocês, então, que quando o Brandon chegou nessa nova cidade, ele fez alguns amigos. 2 desses amigos eram o John Lauder e o Marvin Thomas. Acontece, então, que assim que o John e o Marvin ficam sabendo, né, da história de Brandon, eles ficam furiosos. E aí, então, numa festa, no Natal daquele ano, né, véspera de Natal, 24 de dezembro, o pessoal ali estava em uma festa, em uma comemoração, e o John e o Marvin começaram a confrontar Brandon sobre a sua identidade. E eles começaram a confrontá-lo de forma violenta, não apenas com palavras,
mas eles começaram a atacá-lo fisicamente. O John e o Marvin também começaram a tentar forçar Brandon a tirar suas roupas para mostrar para todo mundo que na verdade não existia Brandon, que ele era mulher. Depois de passarem um tempo, né, fazendo isso, John e Marvin sequestram Tina, depois de passarem um tempo fazendo isso, John e Marvin pegam Brandon, colocam ele dentro de um carro e levam ele ali daquela festa. E o que eles fazem depois é brutal. Eles levam Brandon para longe da festa, abusam sexualmente dele e depois disso eles ainda ameaçam matá-lo caso ele contasse, né, o crime para a polícia. John e Marvin levam Brandon para uma casa e deixam ele preso no banheiro. Porém, o banheiro tinha uma janela relativamente grande. Brandon consegue fugir por aquela janela, vai até a casa de Lana, né, sua amiga, sua ex-namorada, conta tudo o que aconteceu e a Lana então sugere que mesmo assim ele vá até a polícia e ele decide fazer isso. Ele vai e decide fazer a denúncia. Entretanto, a decisão de Brandon foi frustrada, porque o xerife do condado ali, chamado Charles, ele se recusou a levar a história de Brandon a sério. Brandon, então, vai lá para reportar o crime, né? Naturalmente, ele também conta sobre sua história, sobre sua identidade de gênero, e o xerife, então, ele nem dá muita importância pro crime, né, que aconteceu, mas ele fica interessado em saber sobre as questões de gênero do Brandon. Então ele começa a fazer muitas perguntas descabidas para ele. Perguntas sobre a identidade, perguntas do tipo: mas por que você não gosta de mulheres? Você usa roupas de homem por quê? Bom, então o xerife, ele tratou o Brandon de uma forma muito absurda, extremamente preconceituosa, nem deu importância para a questão do crime, ele só ficou fazendo perguntas quanto ao modo de vida de Brandon, quanto às questões de gênero dele. O xerife até foi atrás do John e do Marvin e interrogou os dois, né, sobre o ataque, sobre, né, o abuso, mas o xerife não prendeu eles. E é nessa hora, então, que essa história vai ter um fim trágico. Como o xerife foi conversar com o John e o Marvin, eles ficaram, né, então, agora sabendo que o Brandon tinha ido até a polícia e tinha denunciado eles. Então, eles ficaram extremamente irritados. E é nessa hora, então, que eles começam a ir atrás de Brandon. Dia 31 de dezembro de 1993. Quando eu falei que Brandon, lá atrás, quando eu falei que Brandon mudou de cidade, quando ele chegou aqui nessa nova cidade, ele conheceu uma jovem mãe solteira, né, a Lisa Lambert, e ele ficou na casa dela. Nesse dia, ele estava na casa da Lisa. Então, estavam lá o Brandon, estavam lá um rapaz chamado Philip Devine, ele era namorado da irmã da Lisa. O John e o Marvin então chegaram na casa da Lisa e eles fizeram o seguinte: eles atiraram em Brandon e depois esfaquearam ele para assegurar de que ele estivesse morto. Logo depois eles também mataram a Lisa, né, a dona da casa, e também o Philip Devine, que estava lá, né, que era o namorado da irmã da Lisa, que estava lá só para passar o ano novo. O único sobrevivente dessa situação foi o bebê, filhinho da Lisa, que tinha apenas 8 meses de idade e que foi deixado sozinho ali na casa, no seu berço, por horas. Bom, ainda nesse mesmo dia, horas mais tarde, o John e o Marvin foram presos. Pouco tempo depois eles foram julgados, né? Eles foram condenados por homicídio. Pouco tempo depois foram julgados. O John recebeu pena de morte e o Marvin recebeu uma sentença de prisão perpétua. Apesar dos dois terem recebido a mesma acusação, mas as penas foram diferentes porque o Marvin,
ele concordou em depor contra o John. Então, de certa forma, o Marvin ganhou essa vantagem, né? O John aí entrou na pena de morte, já o Marvin ganhou essa vantagem, né? E ele pegou prisão perpétua. E o que aconteceu depois disso? Bom, foi divulgado o caso do Brandon. Primeiramente, o caso dele foi divulgado ali pelas mídias locais. Depois de um tempo, o caso dele começou a ganhar atenção nacional. Detalhe, as primeiras notícias que saíram eram notícias de cunho bastante preconceituoso. As primeiras notícias tinham um cunho, né? Tinham uma tendência, elas davam a entender de que Brandon tinha procurado aquilo tudo, né? As notícias davam a entender que se Brandon simplesmente tivesse continuado como Tina, se ele tivesse simplesmente agido como uma garota deveria agir, nada daquilo teria acontecido, né? Dando a entender que, por conta das questões de gênero, Brandon era responsável por ter atraído aquilo tudo para a vida dele. Bom, lembram da mãe de Brandon, a Joanne? O que ela fez? Ela, logo após a morte do filho, ela processou o xerife, aquele xerife, né, que tratou do caso, né, entre aspas, do caso do Brandon, processou o xerife dizendo que foi uma falha absurda o que ele fez, ele deveria ter protegido o Brandon, não fez isso. A mãe dele então processou e pediu $350 mil por danos, né? Danos morais e tal. Inicialmente, ela recebeu apenas 17.360 e na época o juiz que julgou, né, o caso considerou que Brandon foi parcialmente responsável pela morte, pelo jeito que ele morreu, por conta do seu estilo de vida. Mas a mãe de Brandon não descansou, continuou com o processo, continuou, né, buscando na justiça, e em 2001 ela finalmente conseguiu um valor maior, ela conseguiu $98.223, que ainda, né, era muito menos do que ela tinha pedido inicialmente. Ela pediu 350, porém, em comparação aos 17 mil que ela tinha recebido inicialmente, então foi um aumento considerável. Já o xerife, as consequências em relação ao que ele fez foram muito pequenas. Ele apenas recebeu uma advertência na época e foi pedido para que ele se desculpasse publicamente com a mãe de Brandon, e ele continuou trabalhando normalmente. Anos depois do acontecido, ele foi eleito ele subiu de cargo dentro da polícia, ele virou comissário, né, de polícia. Depois disso, ele arrumou um emprego de guarda dentro da prisão, né, na polícia penal, e esse foi o último emprego dele. Logo depois disso ele se aposentou e é isso, continuou a vida tranquila, nada demais aconteceu com esse xerife. Ele não dá entrevista, né, e recentemente um conhecido dele deu uma entrevista e disse que o xerife Charles não passa muito tempo pensando nisso, não fica comentando sobre isso, e o xerife Charles, inclusive, até hoje não considera que ele agiu de forma errada. Então isso tudo aconteceu em 1993, e como eu falo, então, as notícias que foram saindo sobre o caso eram notícias assim preconceituosas, eram notícias que criticavam o Brandon pelo seu estilo de vida, dizendo que foi ele, né, que atraiu aquilo tudo para si. Porém, a visão das pessoas sobre o caso muda no ano de 1999, quando um filme baseado nesse caso vai para os cinemas. Vocês provavelmente já assistiram, ou pelo menos ouviram falar, de um clássico filme dos anos 90, um dos maiores filmes de 1999, chamado Boys Don't Cry. Nesse filme, a atriz Hilary Swank interpreta, né, o Brandon, e
É uma interpretação magnífica. A atriz conseguiu fazer do filme uma história emocionante, e depois de verem o filme, então, as pessoas elas começaram a entender melhor o contexto do Brandon e a visão, como eu falei, a visão que as pessoas tinham sobre esse caso foi alterada. O filme recebeu indicações para vários Oscars na premiação do ano 2000. A Hilary Swank venceu o Oscar de melhor atriz e a Chloe Sevigny, que foi nomeada. E numa outra premiação, a premiação do Globo de Ouro, a Hilary Swank também venceu o prêmio de melhor atriz. No ano de 2019, o filme foi selecionado para ser preservado na Biblioteca do Congresso. Os Estados Unidos, eles têm um órgão chamado National Film Registry. E esse órgão, ele, por vezes, ele seleciona filmes que são historicamente ou culturalmente relevantes, significativos de alguma forma, né? Filmes assim que são impactantes, relevantes, significativos de alguma forma, que marcaram época. Então, eles sequencialmente pesquisam, analisam, né, buscam filmes para serem selecionados, né? O site Rotten Tomatoes, que é um site sobre cinema, é um site onde várias pessoas, tanto espectadores quanto críticos de cinema, analisam e dão notas para os diversos filmes que são lançados, né, em tudo que é plataforma, cinema e tal. E é um dos sites mais bem conceituados em matéria de análise de filmes. O filme Boys Don't Cry tem uma aprovação de 89% no Rotten Tomatoes. É considerado um dos melhores, se não o melhor filme do ano de 1999. Bom, essa então é a história de Brandon Teena. Uma história triste, uma história que envolve questões que até hoje são bastante polêmicas. Você já sabia dessa história, já conhecia todo esse contexto, toda essa história. Vocês já conheciam o filme Boys Don't Cry, já haviam assistido. Talvez vocês que assistiram, né, o filme já soubessem da história, né, por saber que o filme era baseado em fatos reais. Mas talvez alguém aí assistiu o filme, né, achou a história legal, mas não tinha noção de que o filme era baseado em fatos reais, não tinha noção de qual era a verdadeira história por trás ali do filme. Mas eu quero pedir para você deixar aí nos comentários o que você achou desse caso, qual a sua opinião, se você se surpreendeu, se você já sabia desse caso. Te peço também aqui que você deixe seu like, que você compartilhe o vídeo com aquela galera que você sabe que gosta desse tipo de conteúdo. Instagram do canal tá aí na descrição do vídeo para você poder seguir e ficar por dentro de tudo relacionado ao canal. Quero agradecer você que chegou até o final desse vídeo e a gente se vê no próximo caso.